Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui, como sempre, nessa nova versão 2.2, Fábio Bolliger apresentando aqui para vocês. Tudo bom, pessoal? Como é que foi o seu final de ano? Foi muito positivo, a galera estava bem positivada, né? Pelo que eu soube. Espero que vocês tenham aguentado, que estejam bem, saúde, claro. Que tenham aguentado as piadas de pavê do seu tio. E, claro, os nossos votos, meu e do Danilo, para um bom 2022, para que seja um pouco mais calmo, tranquilo, apesar de outubro a gente vai ter uma pequena guerra civil brasileira, mas isso é típico de 4 em 4 anos. Lembrando também que a gente vai ter a Copa do Mundo, o que desde 2014 acho que já não é a mesma coisa. E bom, como sempre, não posso deixar de apresentar meu grande companheiro, colega, que já faz 10 anos que eu o conheço, porque eu não sei se ele sabe disso, a gente se conheceu em fevereiro de 2012, vai fazer 10 anos agora, que somos amigos, que está sempre ao meu lado esquerdo virtual, Danilo Sanfelice. Como é que você está, Danilo? Como é que foram as suas festas de final de ano? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Minhas festas foram paradas, assim, porque minha família é muito pequena, né? Então, foi divertido e tal, mas foi a galera fazendo um monte de algazarra, eu fiquei até com inveja. Mas é sempre assim, então tá tudo bem. É verdade, a gente se conhece há 10 anos, é uma conta bem fácil de fazer, né? 2012, 2022, eu já tinha me atentado a isso, de fato. E você falou da Copa do Mundo que 2014 é diferente. Duas coisas que mudaram depois de 2014 é que eu voltei a torcer com mais afinco para a seleção brasileira, embora o Tite me irrite um pouco. Mas estou bastante ansioso para a Copa, mais até do que para a eleição. E qual vai ser o tema de hoje, Fafá? Olha, só queria fazer um pequeníssimo comentário, parafraseando o grandioso Tite. Você fala muito, Danilo. Fala muito. Mas fico feliz que, apesar de pesares, você. Porra, Felipe Coutinho, cara. Não, realmente isso eu não entendi. Eu, por mim, eu me. Cara, aposta, daqui a pouco ele chamou Fagner de novo. Olha, olha. Veja lá como você Meu fala. corintiano vendo o Veja cara. lá como você fala do meu Fagner, querido. Aliás, só um pequeno parênteses dos meus amigos portugueses aqui. Uma vez eu estava assistindo o jogo do Corinthians, eles estavam me acompanhando, e aí eles viram Fagner. Eles se cagaram de rir só porque o cara se chama Fagner. Eles nunca ouviram esse nome antes na vida. Imagina quando eles conhecerem o Richarlison. Pô, você tem que mostrar Fagner. Você tem que mostrar Fagner o cantor, então. Então, eu expliquei isso pra eles, mas bom, eles já estavam rolando no chão de rir. Mas bom, sem mais delongas, vamos. Borbulhas de amor. Como? Borbulhas de amor. Ah, meu Deus. Quem me dera ser um Né? peixe. Com essa frase, quem não se apaixona por Danilo são felizes. Mas ele tem namorada, viu? Meninos e meninas, então não sacanem. Mas sem mais delongas, então vamos para o tema que você que deu play já sabe qual é, que é a Primeira Guerra Mundial. Ou, como a gente ainda não falou da Segunda, a Grande Guerra. Então vamos sem mais delongas ao início do nosso episódio. Então, pessoal, esse episódio nós vamos iniciar um pouquinho antes de Primeira Guerra Mundial, um pouquinho antes de Primeira Guerra Mundial. A gente vai começar com uma questão do século XIV, pra você ver um pouquinho antes, mas que é importante a gente falar porque é fundamental para entender a formação do Estado moderno europeu. E daí, o Estado entender o início do Estado moderno europeu é fundamental para entender o início da Primeira Guerra Mundial lá depois. Então, são coisas que dependem uma da outra. Então, no início, então, portanto, a gente vai falar da Revolução de Aves, que a gente já está falando em outro episódio, que é basicamente o momento em que a burguesia portuguesa, em homenagem ao Fábio, a burguesia portuguesa já um pouco mais desenvolvida e com acúmulo de capital em suas mãos, passa a pleitear um poder político maior, né? Então passa a pleitear não só a nobreza portuguesa com todo o controle político do reino de Portugal, mas eles também, né? A burguesia, passa então a exigir, né? Não só pleitear.
Só que essa revolução, essa tentativa de tomada de poder não dá certo por motivo muito simples que, na minha opinião, né, que não existia o desenvolvimento tecnológico ainda para essa burguesia assumir controle da, 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 da sociedade do ponto de vista econômico, principalmente. Né? Então eles tinham um desenvolvimento político já, mas do ponto de vista econômico não tinha como eles tomarem conta de tudo, porque não existia desenvolvimento tecnológico que aconteceu no século XVII com a Revolução Industrial. Então, havia um desenvolvimento político importante nesse momento, e que a burguesia portuguesa tentou colocar em prática, tentou aproveitar, né, e aprofundar principalmente, mas não deu certo por conta da falta de meios para isso. Mas a coisa importante disso é que a nobreza portuguesa teve que ceder algumas coisas, alguns pontos, e em decorrência disso, o que aconteceu foi que houve, por exemplo, o desenvolvimento das grandes navegações. Né? Os portugueses cederam economicamente para buscar mais comércios além dos próprios comércios já existentes. Então foi um momento muito importante. Já no século XVI, os reis europeus desejavam conquistar essas próprias riquezas que a gente falou, as riquezas além mar. Né? E para isso, todas as potências europeias, mas principalmente portuguesas, principalmente ibéricas, né, na verdade, portuguesas e espanholas, desenvolveram suas frotas marítimas. Porém, dada a complexidade do avanço, era necessário desenvolver outras questões internamente. Que daí, isso que eu estou falando agora é justamente o prelúdio dessa formação do Estado moderno europeu. Então, para desenvolver essas questões internas, a consequência disso era para fortalecer política e economicamente esses reinados. Assim, foram feitas uma série de mudanças para que isso acontecesse. Primeiro, a concentração de poder nas mãos do rei, diminuindo o poder da igreja, mas é importante, óbvio, né, isso é latente até hoje em dia, mostrar, entender que embora tenha diminuído o poder da igreja, não acabou, né, com o poder da igreja, mas diminuiu com aquela concentração que tinha até então, tão latente como era. Desenvolveu também a burocracia administrativa, com muitos funcionários responsáveis por administrar a coisa pública, a criação de um exército nacional, organizado e treinado com o intuito de proteger o território nacional contra as ações de outras potências. Essas características, outro também muito importante, a unificação do Código de Leis e a criação do sistema burocrático, tudo isso, esses últimos 4 pontos que eu falei, já existia antes. Só que era desorganizado, era descentralizado, era muito mais como consequência de uma necessidade da nobreza, um capricho da nobreza, dos nobres, do que algo pensando de uma forma organizada e de uma forma sistemática, né, principalmente, e forte, né, firme, não era uma coisa de um ou outro indivíduo. Só um adendo, isso que o Danilo está falando é muito importante, pois há duas questões intrínsecas no que ele diz e que podem clarear um pouco o conceito. No caso, a gente tem que ter em mente que Portugal e Espanha, que eram as potências da época, estavam saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, consequentemente no que estava se tornando naquele momento o capitalismo mercantil, que ainda é diferente do capitalismo industrial, no qual se assemelha mais ao que nós vivemos hoje, né? Então, por exemplo, essa questão de desorganização que o Danilo mencionou, a gente pode ter em mente isso com a questão de suzerania e vassalagem. Então, os exércitos não existia de fato um exército nacional, e sim um exército dos nobres. Consequentemente, essas burocracias, os exércitos, eles eram extremamente desorganizados e o rei com pouco poder de fato, né? Então, o que o Danilo falou, muito bem explicado, aliás, é apenas uma transição que a gente está vendo para o que vem se tornar as potências econômicas europeias do capitalismo mercantil, que vai se figurar principalmente em Portugal e Espanha, e, num contexto menor, mas muito importante, Veneza, que não é a Itália, era a região, a Sereníssima República de Veneza,
que também vai ser um grande exemplo do que vem a se tornar o capitalismo mercantil. Bom, feita a minha divagação aqui, retorno a bola para o nosso querido Danilo. Esse ponto de transição é muito importante mesmo. Eu tenho um livro muito bom sobre isso, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou buscar ali depois, quando acabar o episódio em si, a gravação, e falo nas minhas dicas culturais, que é justamente sobre essa transição. Muito, muito bom. Li na faculdade, inclusive. Roubei de um professor meu, roubei entre aspas, ele me emprestou e eu esqueci de devolver. É, é muito, muito errado. Ladrãozinho? É verdade, desculpe. Você poderia mencionar o nome do professor, assim, para os nossos ouvintes? Antônio Rago Filho. Coitado, o Rago. Gente, o Rago é o professor mais amor que existe naquela universidade. Não existe pessoa mais amorosa do que ele. Nem foi na maldade, que eu realmente esqueci, daí já que tinha acabado a faculdade, né? Você pode voltar pra PUC que ele vai estar lá com certeza e ele vai ver o livro e falar, não, que isso, pode ficar, Danilo, obrigado pela sua honestidade. Mas enfim, deixa o Rago em paz e vamos então voltar para o nosso tema. E então eu tinha outra anedota apontada do Rago, mas outra hora eu conto. Continuando então o episódio, pessoal, uma vez que esse conjunto de sistemas se solidificou, foi mais fácil para que esses novos estados nacionais conseguissem avançar um projeto de conquista de territórios. E a gente precisa lembrar que até hoje, e é natural do capitalismo, o capitalismo ele tem a tendência de se expandir, né? Ele tem não só a tendência, como tem a necessidade de se expandir. Né? Se um país fica capitalistazinho, pequenininho, e isso é algo que o socialismo também acontece. Né? Se um país fica isolado socialista, a tendência é que dê errado. O capitalismo também tem essa necessidade de se expandir, e nesse momento essa necessidade já estava evidente. Então, esse conjunto de sistemas agora sólidos, ele é fundamental, eles são fundamentais para avançar esse projeto de conquistas de novos territórios, de novos mercados, e bem como, muito importante naquele momento, levar a fé católica para novos territórios. É graças à formação do Estado moderno que a colonização consegue se solidificar e postergar por tanto tempo. Óbvio que tem o pilar, que é a escravidão, mas também está dentro disso que a gente está falando agora, que é a formação e a solidificação do Estado moderno. Como consequência dessa nova fase, portanto, as relações comerciais entre as potências europeias se aprofundam, bem como o poder do rei, de maneira mais organizada e política e menos ligada à manipulação, não sei se é uma boa palavra, sinceramente, mas é a manipulação religiosa. É nesse período, por exemplo, que existe é proferida a célebre frase dita pelo Luís XIV, de que o Estado sou eu. Então, representa muito bem esse processo, em minha opinião. Então, pessoal, agora dando continuidade ao episódio, nós vamos falar sobre as questões econômicas e políticas desse mundo pré-guerra, tá? Então, no fim do século XIX, o capitalismo inicia a fase imperialista dele, segundo a leitura de Lenin, tá? Então essa é uma leitura marxista. Essa fase imperialista é justamente o que a gente falou agora há pouco, que é essa necessidade do capitalismo de se expandir, de conquistar novos mercados e tudo mais. Só que nessa nova fase do imperialista, nessa nova fase do capitalismo, as potências europeias, elas tinham o objetivo de aumentar a produção e conseguir novos consumidores. É um processo que ele ficou conhecido como neocolonialismo, mas embora ele tenha os mesmos objetivos, os objetivos são os mesmos, ou muito parecidos com o colonialismo em si, a forma é diferente, né? Então a forma de dominar o território não é mais caracterizada pela ocupação territorial, e sim caracterizada, ou ocupação física da região, e sim caracterizada pela ocupação econômica, né? Então é uma maneira que as potências europeias capitalistas conseguiram fazer, que era ocupar esse local, levando as suas indústrias até esses locais, e com isso conseguindo produzir nesses locais com a matéria-prima desses países,
com uma mão de obra extremamente barata e às vezes até quase semi-escravista. E também, a partir disso, conseguindo esse mercado consumidor desse país, né? Então você vai num país latino-americano, por exemplo, coloca sua indústria lá, usa a matéria-prima desse local, usa a mão de obra desse local, sempre gastando muito pouco para essa produção, consegue vender para uma grande parte dessa população e o que acontece na maior parte dos casos, sem pagar imposto ainda para esse país. Então é uma forma de dominação muito grande também. Esse processo ele foi feito pelas potências europeias, principalmente, mas também pelos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos focou a sua dominação imperialista na América Latina, principalmente, e as outras potências europeias de destaque nesse momento eram o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Alemão, o Reino Unido e a França. São os principais agentes desse capitalismo imperialista. Isso, então, são as questões econômicas. As questões políticas, elas são as disputas dos territórios. Elas causam, naturalmente, né, os choques políticos muito constantes entre essas principais potências. A partir do século XIX como um todo, mas a partir dos anos 70 do século XIX. Então, a partir de 1870 e mais especificamente, a partir de 1876. Pode falar, Fábio. Então, algumas coisas, né? Nem vou numerá-las porque pode vir coisas na minha cabeça que eu queira falar também. Mas isso que o Daniel está falando já demonstra que essa formação do Estado Nacional ela já começa a se diferenciar do antigo Estado, que era o déspota do Luís XIV, l'État c'est moi, o Estado sou eu, e começa já para um Estado nacional burguês, que é muito bem falado por Eric Hobsbawm, no Nações e Nacionalismos, né? Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, que dentro desse avanço capitalista, na Europa, o território é muito disputado. Basta ver, no caso aqui onde eu me encontro, em Portugal. Portugal é um país pequeno, rodeado pela Espanha. Então, cada pedaço de território vão ser extremamente importantes para esses países europeus, além, claro, das suas colônias, dos seus passos ultramar, como os bons portugueses gostam de falar. Bons, se ainda fala ultramar, se ainda gosta do ultramar, eu acho que já está um pouco anacrônico dizer dessa maneira. Mas o Danilo já mencionou que na década de 70 vai ter essa grande expansão. E vão já gerar os primeiros conflitos entre essas grandes nações. A primeira vai ser, e eu acho que é mais importante da gente ressaltar para este contexto de Primeira Guerra, foi a Guerra Franco-Prussiana. Por quê? Foi com a Guerra Franco-Prussiana e com a vitória dos prussianos que eles vão conseguir finalmente unificar a Alemanha no império sobre a coroa prussiana e não por outra coroa, como tinha os austríacos também querendo fazer isso. Vão, de certa forma, humilhar a França, né? Fazendo com a coroação do Guilherme, ou Wilhelm, depende de como você quiser falar, primeiro, em Versalhes. A coroação do imperador alemão não foi na Alemanha, foi na França, em Versalhes, o que é mais um sinal de poder. E não só isso, como pós-guerra franco-prussiana, depois do cerco de Paris, que foi muito forte, onde já tinha aquele caráter nacionalista, não, vamos aguentar os prussianos porque somos franceses, todos nós unidos, e beleza. Os ricos lá aguentando tiveram que comer uma carne do zoológico durante o cerco, enquanto os pobres comiam ratos, né? Vamos falar no português, claro, porque isso que é que acontece dentro de um cerco. Você não tem o recebimento de nenhum tipo de alimento ou de suprimento básico. E, então, baseado-se nesse argumento nacionalista. Contudo, quando se perde a guerra e aí, entre aspas, volta a ser normalidade, os franceses ficaram tipo, ok, gente, tudo bem, acabou, muito obrigado, porque vocês aguentaram, fizemos tudo pela França, mas não deu certo, segue a vida. E os pobres olham para aquilo, o proletariado olha para aquilo e fala, como assim, hein?
a gente aguentou, eu perdi minha esposa, eu perdi não sei quem, e a gente volta tudo normal? Não, como assim? E isso vai gerar a Comuna de Paris, que também é o primeiro evento socialista, já nos moldes marxistas, que vai surgir no mundo, o que vai ser inspiração também, posteriormente, para um outro país, mas eu não vou dar os spoilers ainda. Feita mais uma outra divagação, devolvo para o Danilo. O bom das falas do Fábio é que eu fico lembrando de livros e textos que eu li na faculdade depois, e já dá outras dicas culturais. Eu lembro que eu e o Fábio, a gente leu na faculdade o Revolução em França, né? Que era a Revolução de 48, que não deu certo, escrito pelo Marx também. Muito interessante. Aí depois tem o 18 de Brumário, o ensaio do golpe 18 de Brumário, também que a gente teve que ler, que Sim, foi é verdade. super maravilhoso, que é com Napoleão III, que vai gerar depois a Guerra Franco-Prussiana. Justamente. Viu só? Então, divagações feitas. Continuar. Então, as questões econômicas que a gente acabou de falar agora, e as questões políticas, naturalmente, né, como a gente vem falando, essas disputas territoriais entre as várias potências, e não tendo nenhuma potência ainda naquele momento que é absoluta perante as outras, né? Tinha potências que eram mais fortes, mas nada absoluto em relação às demais. Essas disputas causam choques políticos, especialmente a partir de 1876, e o processo se agrava até 1914, que é quando inicia a guerra. Diante desses choques políticos, as potências europeias começam a formar alianças de acordo com interesses mútuos. Eles são interesses extremamente voláteis, né? Já tem interesse mútuo com um país que até então era seu inimigo, mas por conta daquele interesse naquele momento, é uma aliança daquele momento. Assim como qualquer disputa geopolítica. Né? Ouçam xadrez verbal, que vocês vão ter uma percepção muito clara disso até hoje. Né? A primeira aliança feita foi ainda em 1815, entre o Império da Prússia e o Império da Prússia, o Império Russo e o Otomano, o Austríaco, perdão. Porém, esse processo ele só vai se agravar e é uma relevância política, a partir de, como foi dito até então, a partir da década de 70 do século XIX, justamente 1870. Quando diversas alianças passaram a fazer parte do cotidiano europeu. O principal articulador desse sistema de alianças foi o alemão Bismarck. Ele criou a maior parte das alianças do período e evitou que já no século XIX houvesse um desenvolvimento de um grande conflito europeu. A principal rede de aliança de Bismarck tinha como objetivo manter a Rússia ao seu lado e garantir que a Alemanha, portanto, não fosse atacada por ambos os lados, né, tanto pela Rússia quanto pela França. O problema é que quando o Guilherme II assumiu o trono alemão, ele forçou a saída do Bismarck e além disso começou a se recusar a continuar com essas alianças, ou com muitas alianças que o Bismarck tinha feito. O que até então evitava um grande conflito, mas quando essas alianças começaram a se enfraquecer, esse grande conflito ficou cada vez mais evidente, cada vez mais próximo. Ao mesmo tempo, a França, o Reino Unido, a Rússia passaram a assinar uma série de acordos entre si, acordos e alianças, com o passar desses anos, enfraquecendo e isolando o Império Alemão. O Império Alemão, é importante destacar que ele se colocava nesse momento como um império muito forte. Então, embora ele tenha ficado nesse segundo momento um pouco mais isolado, ele ainda assim, mesmo isolado, ele era bem forte. Ou não isolado, mas com menos aliados. Havia também, nesse momento, uma rivalidade imperialista entre os próprios alemães e os britânicos, que se colocavam, inclusive, como os principais, esses dois impérios se colocavam como as principais potências do período. Com o processo de unificação alemã, o Guilherme II ele passa a investir fortemente no desenvolvimento armamentista e da Marinha Nacional, para rivalizar com a muito famosa e muito forte Marinha Britânica, que nesse momento era a principal potência capitalista do mundo, junto com os alemães. Só um fato mais interessante mesmo
É que a Alemanha realmente ela não tinha uma tradição marítima muito forte, né? Justamente por esse fato da unificação ter ocorrido de uma forma muito tardia. Enquanto o Reino Unido, que a gente precisa também ter muito em mente, o Reino Unido nesse contexto era com o perdão da expressão, o motherfucker Reino Unido, o motherfucker Império, onde o sol nunca se punha. Então, assim, se tem alguém que tem uma tradição marítima, eram os britânicos. Isso desde a época do século XVI, como o Danilo bem falou, onde vai ter o conflito com a Espanha, por exemplo, que vai ter a Armada Invencível, que foi vencida pelos ingleses. Isso vai já ser um motivo de grande orgulho para os ingleses, que até então quem detinha esse título da maior maria do mundo era a Espanha, passou para o Reino Unido e, consequentemente, vai ter essa rivalidade com a Alemanha. A Alemanha é interessante a gente até falar sobre isso, pois a Marinha vai ser um grande diferencial durante a Primeira Guerra, porque ela, como ela vai ser tardia, ela vai correr muito atrás do tempo perdido e, consequentemente, vão criar novos navios. Tanto que, acho que uma questão de nomes, geralmente sempre se batizavam os nomes com generais, almirantes, no caso, da Marinha. Só que no caso alemão, não, porque eles não tinham essa tradição, não tinham grandes almirantes. Então, por exemplo, os primeiros barcos vão se chamar Bismarck, ou Wilhelm, ou Hohenzollern, o Hohenzollern era o nome da família imperial, e o Wilhelm dos seus dois únicos imperadores. Bom, essa só foi um pequeno fato curioso para trazer aqui para vocês. Então, pessoal, dando continuidade ao episódio, agora nós vamos falar sobre os anos anteriores ao início da guerra, ao início do conflito em si. Como para vocês entenderem como a situação política ali já estava fervendo muito, assim, especialmente pela quebra de alianças que a gente acabou de citar, e por início de novas alianças, deixando alguns países meio que na berlinda ali. Tudo isso, obviamente, em meio à necessidade capitalista de expansão, né? Em 1908, o Império Austro-Húngaro iniciou um grave problema ao anexar oficialmente o território otomano da Bósnia e Herzegovina. O Fábio pediu para eu falar aqui, lembrar que o Império Austro-Húngaro era bastante multicultural, certo, Fábio? Primeiro, calma lá, que eu não pedi pra nada, você sabe muito bem disso. Mas sim, o Império Austro-Húngaro, pelo seu próprio nome, já demonstra que ele é um império multicultural. A Áustria, alemã, e a Hungria, que é uma coisa bizarra e única, tanto que a língua da Hungria é tão maravilhosa que ninguém sabe falar, a não ser os húngaros. E sim, a questão da Bósnia e Herzegovina vai ser realmente uma dificuldade, porque vai ser um povo realmente anexado, vai gerar certos conflitos, como a gente vai ver posteriormente com a visita de um certo arquiduque. E esse multiculturalismo, de uma certa forma, irritava algumas pessoas dentro da própria Áustria, tanto com um certo jovem austríaco que, com o começo da guerra, ele, em vez de ir defender a Áustria, ele se alistou no exército alemão. Um jovem que foi recusado na Escola de Artes da Áustria. Acho que a gente vai fazer um episódio sobre essa pessoa, não, Danilo? Sim, vamos. O Fábio já dando vários spoilers, já é o segundo spoiler que ele dá indiretamente. O Fábio é um... Pois. E depois, com essa anexação da Bósnia e Herzegovina, vai ter um problema sério com a Sérvia, que também foi desses países dos Balcãs que vai se independizar do Império Otomano, que vai ter conflitos justamente também por causa da questão da Bósnia, porque na Bósnia, historicamente, também vivem muitos sérvios, tanto que vai ter problemas posteriormente em 1990, com a dissolução da Iugoslávia, onde vai ter os massacres de caráter genocida mesmo, do povo bósnio pelos sérvios, onde até recentemente nos jornais, não sei se no Brasil passou, aqui na Europa passou, da preocupação que a União Europeia está tendo com essa questão, pois vão ter eleições dentro da Bósnia e da Sérvia, e esse conflito novamente está reacendendo, assim como o seu negacionismo. Bom, essa foi a minha outra divagação, peço desculpas ao Danilo,
Mas segue aí com o jogo. Então, como o episódio chama... O episódio não, o podcast chama Entre Prosas e Divagações, eu sempre achei engraçado quando algum membro do podcast pede desculpa por devagar. Porque devagar faz parte do nome do podcast, né? Então pode devagar à vontade, cara. Então, é importante isso que o Fábio falou, dessa questão da Bósnia, é que isso causa um atrito muito forte com a Sérvia, e a Sérvia é, até hoje, um grande aliado da Rússia. Então, nesse momento já era. Então, essa questão do Império Austro-Húngaro causou um atrito, um problema muito grande com a Rússia, com o Império Russo. Com isso, os acordos da região, que já estavam bastante frágeis desde a saída do Bismarck, que a gente falou há pouco, ficaram ainda mais debilitados e a chance de um conflito europeu parecia cada vez mais próxima. Este evento ficou conhecido como o Barril de Pólvora Europeu. A partir desse evento, uma série de pequenos conflitos começaram a acontecer na região dos Balcãs, envolvendo diversas nações secundárias do ponto de vista geopolítico, claro, mas que tinham reverberações com os acordos e as alianças das principais potências políticas europeias, especialmente o Império Alemão e o Império Russo. Pouco depois, em 28 de junho de 1914, acontece o assassinato de Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono no Império Austro-Húngaro. Foi assassinado em Sarajevo, capital da Bósnia, obviamente por decorrência do episódio que a gente acabou de falar, por um membro de um grupo ligado à Mão Negra da Sérvia, ainda como consequência desses eventos. Pode falar, Fafá. Primeiro, acho que é o mais importante de tudo. Nunca confundam Franz Ferdinand com Francisco Ferdinando, a banda, no caso. E isso é uma pequeníssima correção. É Sarajevo, que é a capital da Bósnia e Herzegovina. E este evento vai ser conhecido como, literalmente, a última gota d'água para um conflito entre as nações, sendo o evento que vai, entre aspas, inaugurar a Primeira Guerra Mundial, ou naquele momento, a Grande Guerra, né? Porque ninguém chamava de Primeira Guerra porque só tinha uma, era só a Grande. Tanto é que tinha uma sketch, se não me engano, do Monty Python, que eles voltavam no passado. Não sei se era do Monty Python, posso estar equivocado. Mas que eles voltavam no passado e viam um soldado numa guerra e falavam: que guerra é essa? Guerra Mundial. Qual? A primeira ou a segunda? E o cara respondia: mas vai ter outra? E o cara ficava tipo: não, pelo amor de Deus, não pode ser. Enfim, outra divagação feita. Continua aí, Danilão. Falar nome de cidades de outros países é sempre um problema para mim, porque eu descobri recentemente que eu sempre falei Ushuaia e é Ushuaia, né? Mas isso é coisa de argentino chato que fica enchendo o saco. O brasileiro fala Ushuaia mesmo. Pior que quem me falou isso foi o André, que estudou com a gente. O André? Não acredito. Ele foi lá e aprendeu que é Ushuaia. Então, porque ele aprendeu com os Ushuaios. Com o argentino. Justamente. Então, assim como Ushuaia, como é que é mesmo, Fábio? Que fala a capital certinha? Sarajevo. Sarajevo. O J tem um som de Próxima vez eu já falo. Próxima vez eu já falo mais corretamente. Dando continuidade às nossas 458 divagações, a partir desse evento, os austro-húngaros começam a apoiar motins antissérvios na Bósnia, e como consequência se agravou o problema étnico na região, é o que o Fábio falou, um problema que persiste até hoje. Cerca de 5.500 sérvios foram presos e mais de 2.000 foram mortos na prisão, além de centenas de sérvios condenados à morte. Então é um problema que ali se inicia bem grave, e novamente, como o Fábio disse, persiste até hoje, que vocês vão poder observar melhor no xadrez verbal, nos próximos xadrezes verbais. Inicia-se uma série de manobras políticas na região para evitar uma guerra entre húngaros e sérvios. Contudo, os húngaros reivindicam 10 pontos aos sérvios, que eles sabiam que seriam pontos políticos impossíveis de serem cumpridos, de serem postos em práticas.
de modo que, com a recusa óbvia dos sérvios, os húngaros, e inclusive os sérvios, eles aceitam 8 de 10. Né? Então, embora fossem muito absurdos, eles aceitaram boa parte, né? Mas mesmo assim, recusaram 2. E os húngaros declaram guerra contra a Sérvia em 28 de julho de 1914. Como consequência, das alianças outrora citadas, cada potência europeia apoiou um lado do conflito, naturalmente, fazendo esse conflito crescer cada vez mais. Os russos declararam apoio aos sérvios, obviamente. Os alemães decidiram atacar a França e, após dominá-la, atacar os russos, sem a interferência dos franceses. Como os franceses recuaram em um primeiro momento, os alemães se voltaram contra a Bélgica, o que fez com que os britânicos, aliados dos belgas, entrassem na disputa. Assim, a guerra se tornou europeia. Então, é muito interessante mostrar como que um conflito inicialmente regional, né, inicialmente até étnico daquela região, por conta dessa grande política de alianças, um foi pisando no calo do outro e, de repente, a guerra se tornou, de fato, uma guerra europeia. Então, a manobra russa para atacar a França, que não deu certo no primeiro momento, então os russos, ainda com o intuito de atacar a França, entrou na Bélgica, fez com que pisasse no calo dos britânicos e os britânicos entrassem também. Então, do nada, o conflito já estava em toda a Europa. Então, pessoal, agora nós vamos começar o terceiro bloco do podcast desse episódio, no qual vamos falar especificamente da guerra, né, em si. Então, como a gente falou no fim do último bloco, o início desse conflito se dá por uma questão entre a Bósnia e a Sérvia, mas por conta das políticas de alianças, o conflito se torna europeu, né? Então, cada grupo, cada país ia pisando no calo de outros e era um novo conflito que surgiu ali. Então, as potências foram cada uma tomando seus partidos, de acordo com as suas alianças, e formou-se, portanto, um conflito europeu de fato. Né? Ainda em 1914, as forças armadas de diversos países, protegidos pelos ingleses e franceses, tomaram todas as posses alemãs da Ásia e do Pacífico. Então, aí esses dois grupos formados, né? Então, especialmente os ingleses, franceses, que se uniram também aos russos nesse primeiro momento, contra principalmente a Alemanha, passa a atacar fortemente ainda em 1914 as posses alemãs fora da Europa, para enfraquecer, evidentemente, os alemães. E obviamente que assim, que um ataque tão forte e tão rápido assim tinha o intuito de fazer a guerra acabar logo, né? Ninguém quer ficar anos e anos numa guerra. Outras disputas territoriais se deram também nas colônias europeias na África. Embora a guerra envolvesse as potências europeias, mais tarde os Estados Unidos e outros países mundiais também se envolveram. Né? Então, no caso que isso é uma consequência direta do imperialismo em si. Né? No caso, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, então países mais distantes do conflito inicial que a Europa também entraram e se envolveram no conflito. Basicamente, linkando, por exemplo, com o que o Danilo havia falado no bloco anterior, que era um conflito europeu, devido à magnitude dos participantes, aquilo naturalmente já se transformou numa guerra mundial. Por isso que, de fato, se torna uma guerra mundial. Porque, apesar do palco principal ser a Europa, isso inevitavelmente acabou levando as suas colônias, consequentemente, e, por exemplo, países terceiros. O Brasil até chegou a entrar na Primeira Guerra, mas assim, foi tipo no final e nem acho que chegou a mandar ninguém, tipo, mandou o corpo diplomático, tá ligado? Já para assinar os papéis de Versalhes. E assim, falar, ganhamos. Também a gente não fez lá grande coisa.
Nesse contexto, por exemplo, que o Danilo mencionou, das colônias, a gente até pode colocar alguns conflitos. Eu vou tentar trazer sempre alguns conflitos interessantes que ocorreram na Primeira Guerra, para isso ajudar a exemplificar um pouco como é que foi de fato a guerra. Você vai ter a Batalha de Gallipoli, que eu acho que eu devo ter falado corretamente, peço perdão, que foi realizado no Império Otomano, a atual Turquia, entre o Império Britânico, França e Otomano. Só que os ingleses, não era propriamente dito os ingleses, e sim os australianos e os neozelandeses. Foram basicamente 70 mil soldados, onde, no caso, era um terreno extremamente montanhoso, onde havia uma única passagem, e os ingleses, como historicamente sempre fizeram, colocam os povos da sua colônia como bucha de canhão. Primeiro vão vocês, se der certo, vão os ingleses depois. E o que aconteceu? Por ter um terreno montanhoso, basicamente os neozelandeses e os australianos foram dizimados e uma conquista do Império Otomano. Isso vai se repetir posteriormente na Segunda Guerra, em outros conflitos, por exemplo, que o Reino Unido vai ter, como por exemplo a guerra no Iraque, que era dos Estados Unidos, mas os ingleses entram, consequentemente, quando os ingleses entram, os canadenses, os australianos e os neozelandeses entram juntos, né? Então isso já é mais, como eu disse, para poder exemplificar um pouco de como funcionava essa lógica da Primeira Guerra. Bom, divagação feita, passo para o Danilo. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco mais das características gerais da guerra, além dos conflitos, como o Fábio falou, das batalhas, né? Características gerais, então a gente pode pegar assim, do ponto de vista se a gente for pensar apenas nas principais potências capitalistas daquele momento, a guerra ficou entre a Alemanha, que era um império muito forte naquele momento, contra outras potências que eram muito fortes também, mas unicamente sozinhas, não tanto, que eram os franceses, os russos e os ingleses, os britânicos, né? Obviamente outras potências de lado a lado, mas as principais eram essas. E num segundo momento saiu, em 1917, que a gente vai tratar isso melhor, saiu a Rússia, o Império Russo, e entrou os Estados Unidos. As principais inovações da guerra são a guerra por trincheiras, sendo as alemãs trincheiras defensivas e muito, muito mais bem preparadas no primeiro momento do que as trincheiras da Tríplice Entente. Entente? Não. Tríplice... Entente, né? É Entente, ô Fábio? O nome da aliança? Tríplice Entente, que pelo menos assim foi a maneira que eu falei. Nossos ouvintes, que tenho certeza que conhecem muito melhor a história que nós, apesar de a gente apresentar esse programa, acho que devem saber falar melhor que nós. E o interessante das trincheiras, pessoal, é que é uma curiosidade, né? Os franceses, eles demoraram um bocadinho a mais para aderir a essa forma essa forma. O Fábio tá me zoando por causa do bocadinho, obviamente foi um bocadinho só por causa do Fábio, porque agora ele é um menino português, né? Opa, pra saber que você tá falando um bocadinho, porra. Foda-se. Peço desculpa aos nossos ouvintes, mas assim, um português que não fale a palavra F não é um português. Então, pessoal, essa questão das trincheiras, a anedota curiosa é que os franceses eles demoraram um bocadinho, justamente porque eles achavam que era desonroso o soldado cavar um buraco e se esconder nele durante um conflito. Só que assim, né, durante uma guerra que as trincheiras já se mostravam uma arma importante, né, tanto de ataque como de defesa, mas principalmente de defesa, os franceses, essa demora dos franceses foi um pouco, não sei, não quero ofender nenhum francês, mas foi um pouco inteligente, né, num primeiro momento. Obviamente depois eles perceberam que era melhor cavar a porra do buraco e entrar ali do que ficar tomando tiro, né?
Mas é algo curioso que os franceses, de fato, demoraram um mesinho, assim, achando que era desonroso, e obviamente tiveram mais baixas nesse momento. Além das trincheiras, que de fato eu acho, sinceramente, até dentro da cultura pop, é o fato mais lembrado, né? As trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Também tem o desenvolvimento do armamento, né? O desenvolvimento das tecnologias bélicas, como metralhadoras e principalmente armas químicas. E especialmente a questão das armas químicas, elas violavam os tratados existentes até então de guerra, mas mesmo assim elas foram bastante usadas nesse período. O surgimento de tanques de guerra, especialmente usado pelos aliados. Então, os tanques de guerra, quando eles surgiram, eles não surgiram imediatamente em 1914, foi principalmente a partir de fim de 16, início de 17, quando eles estão ali muito comuns entre os aliados, eles foram os responsáveis por fazer os aliados avançarem, né? Porque, como eu falei há pouco, as trincheiras alemãs eram muito defensivas e muito bem estruturadas. Então, os alemães conseguiam colocar obstáculos no terreno para que os aliados não avançassem, né? Então, especialmente arame farpado, por exemplo. Então, com a presença do tanque, obviamente, é muito mais possível avançar. Isso que o Danilo está falando é muito interessante pelas seguintes questões. No caso, como ele bem mencionou, as trincheiras foram a marca registrada da guerra, assim como as armas químicas que vão surgir nesse contexto de guerra, né? Tanto que a imagem do soldado com um chapéu de metal, aquela pequena aba, né? E a máscara dentro de uma trincheira é a imagem clássica da Primeira Guerra. E como eu me propus anteriormente, vou querer trazer aqui um pouco de alguns conflitos que houveram durante a Primeira Guerra. Por quê? Eu vou falar aqui da Batalha, por exemplo, de Verdun, que ela durou de 21 de fevereiro de 16 até 20 de dezembro de 16. Um ano inteiro de batalha. Porque com as trincheiras, consequentemente, não havia avanços reais, como era comum, vamos dizer, até então nas guerras anteriores, né? O grande lance da Primeira Guerra, e o que faz ela se tornar muito importante, além do fato de englobar o mundo inteiro num conflito, foi a diferença que ocorreu das táticas militares que eram postas até então com as que vão se tornar as oficiais. O Delano mencionou, por exemplo, dos franceses não quererem fazer as trincheiras, até perceberem que, claro, que as táticas que eles usavam e o orgulho deles não levavam a lugar nenhum a não ser a morte. O chapéu de metal que eu usei, por exemplo, mencionei anteriormente, também foi um advento que foi utilizado neste contexto. Nessa batalha de Verdun, houveram cerca de 400 e 500 mil mortes para cada lado, além de 1 milhão de feridos. Os alemães mudaram a estratégia de ataque, deixando os russos de lado e criando uma grande ofensiva contra os franceses, que estariam em menor número, porque nesse contexto também não se sabia os reais números do inimigo, porque estava todo mundo debaixo da terra, todo mundo estava nas trincheiras, então você só atirava e rezava para matar alguém, porque senão não dava certo. A ideia, basicamente, da Alemanha era dominar a França e então negociar um acordo de paz com os russos. A estratégia, claro, deu errada, os franceses resistiram por muito mais tempo do que eles esperavam no fim e acabaram sendo vitoriosos, né? E é mais ou menos... isso vai ser, acho que essa batalha, eu acho que ela é a mais expressiva no sentido do imaginário, de entender o que foi e sentir na pele a Primeira Guerra, a Grande Guerra. Justamente. E esse avanço bélico, né, da indústria bélica, que também causou esse número grande de mortes que o Fábio acabou de mencionar, ele se mostrou também muito presente do ponto de vista naval. Então há um desenvolvimento do poder destrutivo dos navios de ambos os lados, e isso é obviamente uma arma muito boa para avançar do ponto de vista militar. E também, além da questão dos conflitos no mar, esse desenvolvimento conseguia atacar outros navios, outras embarcações que continham suprimentos, alimentos, e isso obviamente dentro de um grupo, por exemplo, que está dentro de uma batalha,
ficar sem alimento é péssimo. Como o Fábio, inclusive, já falou em outro momento aqui nesse episódio. Então, esse desenvolvimento naval é muito, muito importante também nesse momento. Da Primeira Guerra Mundial tem uma característica muito latente. Vale ressaltar também que, graças à ameaça que esse poderio representava, esse poderio naval, ambos os lados cumpriram diversos acordos internacionais de guerra para se proteger. Então, a Marinha Britânica, por exemplo, ela minou os mares indiscriminadamente, colocando em risco diversas embarcações normais, comerciais e tudo mais, que nada tinham a ver com o conflito. Então, foi, não sei se normal, mas foi relatado alguns casos de embarcações que não tinham a ver com conflito, que nos países que até aquele momento não tinham a ver com conflito, e que foram pegos por essas minas e tudo mais, por essas armadilhas marinhas, né, digamos assim, que a Marinha Britânica fez, que obviamente era ilegal do ponto de vista bélico, mas foi feito. Né? Outra inovação bélica foi a presença de submarinos, especialmente com os alemães. Essas embarcações eram muito mais problemáticas, pois não era possível, naquele momento, antever um ataque, porque, né, a tecnologia de rastrear navios naquele momento não era tão desenvolvida, e em contrapartida, os submarinos alemães tinham uma tecnologia muito boa para aquele momento, é claro, e conseguiam atacar sem serem vistos. Em 1915, os alemães atacaram uma embarcação de passeio na América do Norte, e como consequência, os Estados Unidos ameaçaram entrar na guerra caso não fossem estabelecidas regras de guerra submarina. Nesse momento, em 1915, os alemães acataram essas regras, justamente para evitar que os Estados Unidos entrassem na guerra, porque os Estados Unidos já se mostravam uma potência econômica grande, e também porque os alemães tinham consciência que a guerra estava acontecendo na Europa, né, que daí seria mais difícil de atacar os Estados Unidos. Né? Então, esse é um problema, de fato, se os Estados Unidos entrassem naquele momento. E essas guerras foram adotadas até 1917, justamente, só que com a entrada dos Estados Unidos, por outros motivos, os alemães optaram por rasgar esses acordos e voltar a utilizar submarinos de maneiras indiscriminadas. Bom, pessoal, continuando nessa questão das batalhas, para também ajudar a nós entendermos um pouco melhor sobre como funcionou, vou trazer algumas batalhas aqui, já aproveitando também o que o Danilo falou. Por exemplo, com a entrada dos Estados Unidos, teve uma batalha na França, que chama Cambraïda, eu acho, o Cambrai. Eu peço realmente desculpas porque o meu francês é horroroso, mas foi uma batalha onde já começou no final de 17, onde os Estados Unidos, já nesse contexto que era inevitável, de como a Alemanha pensava deles entrarem, o que de fato ocorreu, eles acabaram entrando já também no meio dessa batalha, e ela foi importante por quê? Porque foi a principal batalha onde teve um largo uso de tanques de guerra pelos aliados contra os alemães. Os alemães também dominavam muito a questão do tanque, tanto que é uma questão histórica, né? A Alemanha com tanque, o melhor tanque considerado hoje é o Leopard 2, é um tanque alemão, mas isso foi utilizado de maneira muito, 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 muito forte pelos aliados. Foi uma tática que tentou justamente barrar os alemães, que funcionou, que usavam principalmente essas barreiras de arame farpadas e as trincheiras alemãs. A tática deu certo, né? Os britânicos conseguiram avançar cerca de 1.000 quilômetros nas linhas alemãs, além de fazer cerca de 10.000 prisioneiros de guerra. Então, essa eu acho que é uma batalha importantíssima. E uma outra batalha que ocorreu um ano antes, que foi a Batalha de Somme, essa acho que a minha pronúncia está melhor, entre os britânicos e franceses contra os alemães, onde também teve um alto número de mortes. Isso vai ser uma das principais características da Grande Guerra, da Primeira Guerra, que foi a alta mortalidade deste conflito. Eu só queria trazer essa batalha em questão por uma simples questão. Além de, claro, que teve mais de 1 milhão de baixas entre todos os envolvidos, foi a primeira vez na história que os tanques foram utilizados na guerra, ainda que, claro, dessa maneira
rudimentar. A gente tem que lembrar também que era uma tecnologia que estava se desenvolvendo durante o conflito, então não quer dizer que do nada já se criou os tanques que nós conhecemos hoje, né? Então foi uma questão que foi se aperfeiçoando ao longo da guerra, né? Mas foram geralmente utilizados nessa batalha. A tal inovação ela foi usada especialmente pelos britânicos nesse conflito, né? Pelo menos dentro dessa batalha. Apesar de milhares das baixas, os britânicos convocaram soldados de suas colônias, como eu havia dito, que eles adoram chamar um canadense, um australiano, um neozelandês para usar como bucha de canhão. Eles vão fazer isso também na Segunda Guerra com os indianos, né? Tanto que isso vai gerar também a independência da Índia posteriormente. E, enfim, vai ser uma tática que vai dar certo, né? O que garantiu um contingente grande, né, com seus aliados, para secar o Mar do Norte e o Mar Adriático, impedindo que a Alemanha recebesse qualquer tipo de ajuda, né? Que eram os únicos pontos onde a Alemanha conseguia receber algo via mar. E o fato mais curioso é que um jovem austríaco que estava convocado pelos alemães teria se ferido nessa batalha, sendo hospitalizado por 2 meses, né? Que ficou famoso por isso. E esse jovem austríaco chamava Adolf Hitler, o famoso Adolfinho para os íntimos, que teve até, acho que se não me engano, um ato de bravura, né? Que acabou recebendo a Cruz de Ferro, que era a principal medalha alemã. Lembrando que a Cruz de Ferro não é um símbolo nazista, é um símbolo já da cultura alemã, da cultura militar alemã. Tanto que o Hitler, nos seus discursos, sempre usava essa específica Cruz de Ferro, não usava outras medalhas, como o Hindenburg, havia um marechal lá, que era um as da aeronáutica alemã, que teve um acidente, depois teve um aumento de peso grande, que ele sempre usava uma farda absurda e cheia de medalhas. O Hitler não, o Hitler nesse sentido era mais humilde. E usava só essa Cruz de Ferro, que ele tinha muito orgulho. Bom, feita essa pequena divagação, devolvo novamente para o meu querido amigo Danilo. Então, pessoal, agora a gente vai começar o nosso penúltimo bloco deste episódio, no qual vamos tratar da entrada dos Estados Unidos na guerra, a saída da Rússia e o fim da guerra, né? Os conflitos que levaram ao fim da guerra em si. Penúltimo bloco, que ainda vai ter mais um. Então, em 1917, os alemães decidiram retomar, né, com o uso irrestrito dos submarinos, que a gente tinha falado alguns blocos antes, que eles tinham parado depois que os Estados Unidos ameaçou em 1915 entrar na guerra caso os russos não parassem de usar os submarinos de maneira irrestrita. Em 1917, os alemães perceberam que os Estados Unidos entrariam na guerra de qualquer jeito e voltaram a usar estes submarinos. E como que os alemães tinham essa informação que os estadunidenses entrariam na guerra? Um telegrama foi criado pelos alemães e enviado secretamente para o México, convidando o país latino a entrar no conflito ao lado dos alemães, já que era um país, né? É um país geograficamente muito próximo aos Estados Unidos, então poderia ser um aliado importante. Em troca, os alemães ajudariam os mexicanos a retomar o estado do Texas, do Novo México e do Arizona, que há pouco tempo atrás era pertencente ao México e que nesse momento já era dos Estados Unidos. O telegrama foi interceptado e o governo estadunidense foi naturalmente informado, né? Em 6 de abril de 1917, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra à Alemanha. Os alemães acreditavam que os estadunidenses demorariam meses para desembarcar em solo europeu, dada a distância evidente entre os territórios, e que os próprios alemães poderiam interceptar essas embarcações estadunidenses através de seus submarinos. Porém, essa crença e essa estratégia não se mostrou verdadeira e, de fato, os estadunidenses chegaram em solo europeu muito mais rápido do que previsto pelos alemães e sem muitas baixas.
os russos decidem, ainda no mesmo ano de 1917, acontece a revolução que nós já falamos, inclusive em outros episódios, a revolução de fevereiro, fevereiro de 1917, em que os revolucionários conseguem derrubar o império, né? Derrubar os czares russos e colocam no lugar um governo ainda não revolucionário, né? Um governo mais reformista, talvez um pouco social-democrata, mas não exatamente revolucionário. Um governo ainda com ideias mais liberais. E que nesse primeiro momento não sai imediatamente da guerra. Mas em outubro de 17 acontece uma segunda revolução, ou então um agravamento da revolução, que é o momento em que os socialistas tomam o poder, liderados pelo Lenin, e daí de fato muda completamente a geopolítica da coisa, e de fato os russos saem da guerra por, obviamente, não ser de interesse socialista a manutenção da Rússia naquele conflito. Eles tinham seus próprios problemas para resolver naquele momento. Só um pequeno jabá, temos episódios sobre a Revolução Russa e sobre o fim da União Soviética. Então, a gente, claro, não vai devagar tanto sobre essa questão, mas se você quiser saber um pouco mais, dá uma pequena pausa, vai lá escutar o que aconteceu na Revolução Russa e volta pra cá pra gente continuar aqui com a Primeira Guerra. Fafá é um publicitário nato, né? Eu entrei na profissão errada, não devia ter virado historiador, devia ter virado marqueteiro. É verdade. Acho que não, porque o mundo perderia um grande historiador. Não, para com isso, para. Não. Já Vou puxar o saco, puxa com outras coisas, falar que o meu time é melhor que o Palmeiras, essas coisas. Jamais. É muito melhor que o time é melhor que o Palmeiras. Tem que ter lógico. A nossa relação literalmente está baseada nisso. O que nos une, além da história, é o Juventus da Moca. É verdade. Falando nisso, eu tenho que contar uma coisa do Juventus da Moca depois pra você, mas deixa para depois do episódio. Deixamos pro off. Então, pessoal, continua aqui já em 1918, ou seja, portanto, depois da entrada dos Estados Unidos e a saída da União Soviética, os alemães começam a perder bastante aliados, o que baixou naturalmente a moral de suas tropas. Diversos aliados passam a assinar armistícios e rendições e deixar a Alemanha cada vez mais isolada. Os alemães, nesse contexto, também em 18, assinam um acordo de paz com os russos, focando, portanto, suas ações militares da guerra contra as forças ocidentais. E, teoricamente, sem ter que se preocupar com a retaguarda com os russos. Os aliados, com muito mais moral, iniciam uma ofensiva que depois ficou conhecida como a Ofensiva dos 100 Dias. Além das derrotas nas batalhas, os alemães se viam cada vez com menos petróleo, enquanto o governo estadunidense conseguia garantir o suprimento de petróleo o suficiente para os aliados. E isso, obviamente, é uma diferença do ponto de vista bélico gigantesca. A moral das tropas alemãs diminuía fortemente e a confiança no governo também. Isso é algo muito importante, que conforme a Alemanha vai perdendo batalhas, vai perdendo aliados, vai perdendo suprimentos, consequentemente, além da própria moral do exército, muito importante numa guerra, os alemães vão perdendo total confiança no seu governo, no seu império. Em 9 de novembro, nas minhas anotações aqui, eu coloquei 9 de novembro de 91. Pequeno erro, porque 9 de novembro de 91 nascia essa linda pessoa aqui que vos fala. Mas é 9 de novembro de 1918, o social-democrata daí acabou comigo. Philipp, não sei falar, Schirdemann, algo assim, meu alemão é de longe possível, declara a República Alemã, então, portanto, 9 de novembro de 1918. O Kaiser e os reis, além de outros dirigentes hereditários, foram removidos do poder e muitos deles se exilaram. O Império Alemão estava morto neste momento e nascia a República de Weimar, se aparentemente é mais fácil de falar.
E pouquíssimo tempo depois, o Fábio tá me dando um joinha aqui, pouquíssimo tempo depois, 2 dias depois da declaração da República Alemã, em 11 de novembro de 1918, foi assinada a rendição, a rendição dos alemães. Esse, portanto, é o fim, se o Fábio não quiser falar mais nada, do penúltimo bloco. Agora falta as consequências socioeconômicas. Bora lá, Fábio. Não, eu só queria dizer uma coisa, que seu alemão tá perfeito. Assim, pra quem nunca estudou alemão, você está falando muito bem. Já tô até conjugando o verbo no infinitivo. Muito obrigado. Hábitos lusitanos meus. Mas assim, tá tudo certo. E vamos seguir pro último bloco, pro penúltimo bloco, porque temos as dicas culturais. É verdade. Então, pessoal, nosso último bloco de conteúdo, penúltimo no geral, vamos falar, portanto, das consequências socioeconômicas da guerra. Tá? Então, motivos já abordados ao longo desse episódio, bastante falados especialmente pelo Fábio. A guerra deixou milhões de mortes em todo o mundo, com a maior destruição que a guerra causou no continente europeu, mas foi uma guerra que em números absolutos, principalmente, causou um número de mortes bem bizarro, assim, como jamais visto antes, e por isso que causa um trauma muito, muito grande na população que a viveu. Como consequência dos conflitos, 3 impérios deixaram de existir diretamente por consequência dos conflitos. Então, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Alemão deixaram de existir por conta da guerra. O Império Russo também deixou de existir, porém, não foi exatamente por conta da guerra, foi também por conta da guerra, né? A guerra enfraqueceu o Império Czarista, mas também ele deixou de existir por conta da Revolução Socialista. Então, um dos motivos é, de fato, a guerra, mas não o único motivo, como os outros 3, austro-húngaro, otomano e alemão. A Alemanha, ela perdeu 15% da população masculina ativa, um número bizarro de grande. A França, 10,5% e o Império Austro-Húngaro, 17,1%. Pode falar. Isso que o Daniel falou é muito importante, que a gente sempre esteve falando durante todo o episódio, que é justamente a alta mortalidade que ocorreu durante essa guerra, justamente pelo advento da tecnologia que ocorrera durante o conflito e a difícil adaptação que se fez com que tivesse uma alta mortalidade, principalmente de soldados, não é nem no caso dos civis, porque também, claro, em todo conflito ocorre. Outro fato interessante é que, além do fim do Império Otomano, vai ter o tratado, eu vou até dar uma colada, porque eu estou péssimo para falar hoje, mas o Tratado de Sèvres, que dividiu o Império Otomano em várias partes, que de fato ocorreu, o Líbano, Síria, se tornaram protetorados do Reino Unido e da França. No caso, a Síria e Líbano foi da França. O Iraque, Jordânia, a Palestina ou Israel, depende do lado que você for, se tornou também protetorado do Reino Unido. O tratado, ele dividia muito mais. Tanto que todas as ilhas do Mar Adriático ficaram com a Grécia, só que a Grécia ainda fica com boa parte do território otomano, inclusive Istambul, fazendo que a antiga Constantinopla voltasse. Só que aí teve uma revolução dentro da Turquia, no caso, um jovem oficial chamado Mustafa Kemal Atatürk, esse Atatürk vai ser o apelido que ele vai colocar depois, vai fazer a Guerra de Independência da Turquia, que vai durar de 19 a 22, onde, por fim, a monarquia vai ser abolida, o último sultão, Mehmed VI, deixa o país, a Turquia se declara uma república e depois forçam as potências aliadas a assinarem um novo tratado, o Tratado de Lausanne, em 23, que garante boa parte do território turco no qual conhecemos hoje. Isso acho que é até legal a gente poder um dia falar fazer um futuro episódio sobre a Turquia, porque justamente nessa época que a Turquia vai tomar um caráter mais laico e ocidentalizado, então vai ser, por exemplo, onde medidas como o alfabeto árabe vai ser abolido, vai ser adotado o alfabeto latino, a adoção de roupas ocidentais como o terno e o vestido,
negando um pouco essa parte mais do Oriente Médio. Então, assim, acho que até um episódio, caso vocês queiram, deixa um comentário aqui, nunca custa. E é isso. Feita a divagação do Ataturk, segue contigo, Danilo. Então, pessoal, agora a gente vai falar dos tratados, guerra, né? Quase falei conflitos, mas não são conflitos mais, agora são tratados de paz e as fronteiras nacionais. Né? A Conferência de Paris foi realizada em 1919 para impor diversos tratados de paz para os países, obviamente, derrotados na guerra. O Tratado de Versalhes obrigou os alemães a declararem-se culpados pela guerra, obrigou os alemães a pagar indenizações aos países vencedores da guerra, e essas indenizações são, em valores obviamente atualizados, são impagáveis hoje em dia, então eram indenizações muito graves contra os alemães, o que explicou muito do que viria depois também. A divisão dos territórios até então pertencentes ao Império Austro-Húngaro em vários países, como Áustria, Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia, etc. O outrora Império Russo perdeu algumas regiões, muitas, mas perderam algumas regiões do seu ocidente, formando alguns países como Estônia, Finlândia, Letônia e Polônia. O Império Otomano se desintegrou. Muita coisa aconteceu ali, inclusive, como o Fábio acabou de dizer. O núcleo se transformou, o núcleo do antigo império se transformou na Turquia, e os outros territórios ficaram em conflito até 1923, com a realização de outro tratado. Mas aí é outra história. O Fábio, imagino que queira fazer mais adendos em relação a esse tratado. Não, sobre o tratado em si, acho que já foi tudo muito bem explicado. No caso, eu acho que para os nossos ouvintes mais atentos repararam, se você lembrar, viu o Tratado de Versalhes, foi esse tratado que justamente vai culpar a Alemanha pela guerra, vai humilhar de uma certa maneira a Alemanha, e o tratado foi o Tratado de Versalhes, onde havia sido coroado o imperador Guilherme I em Versalhes. Ou seja, o Tratado de Versalhes foi nada mais nada menos que um troco que os franceses deram depois do que aconteceu 40, 50 anos atrás, no caso, né? É só para a gente ter essa ideia. Depois do Tratado de Versalhes, vai ser extremamente difícil para a Alemanha, para a nova República de Weimar. Vão haver vários conflitos dentro do território alemão, sejam eles de caráter separatista, sejam de caráter ideológico, como vão haver repúblicas soviéticas, dentro da própria Alemanha, não confundir com a União Soviética, mas no caso vão haver esses conflitos e isso vai ser extremamente danoso para a Alemanha. Fato é que o Tratado de Versalhes ele vai ser muito importante, até mesmo para a gente poder entender o que vai ocorrer na Alemanha nos anos 20 e depois com a ascensão do nazifascismo também na Alemanha. Isso, claro, aliado com a crise econômica que ocorreu em 29, que isso vai também dar muita força. Mas isso eu já estou me adiantando para o próximo episódio que a gente vai ter, que vai ser o período entre guerras e os loucos anos 20. E bom, acho que por isso é tudo, Danilo. Você gostaria também de acrescentar algo mais? Bom que o Fafá já deu o spoiler do próximo episódio, então vocês já sabem que vamos fazer... Eu já vou falar tudo, já abri nós vamos fazer a trinca, portanto. Primeiro é esse que vocês estão escutando, Primeira Guerra Mundial. O segundo vai ser o Entre Guerras, a ascensão do nazifascismo. E o terceiro, a Segunda Guerra Mundial. Então, os próximos 3 episódios serão desses temas muito interessantes. E desse, nós acabamos agora. Vamos então para as dicas culturais. Então, pessoal, agora a gente vai falar nossas dicas culturais. Eu tenho, dessa vez, 2. A primeira é o livro do Eric Hobsbawm. Então, a primeira é uma dica mais acadêmica. Mas é um livro do Eric Hobsbawm que eu e o Fábio adoramos, que é A Era dos Impérios, que ele analisa justamente esse período que nós falamos agora, entre 1875 e 1914. Então o livro está tratando justamente desse recorte histórico que nós fizemos para desenvolver esse período anterior à guerra.
Muito bom. Eric Hobsbawm é realmente um historiador e tanto. Aí e a minha outra dica cultural é o filme. Não lembro onde está disponível. Eu acho que está na locadora vermelha. Que chama 1917. Que daí é aqueles filmes clássicos hollywoodianos aqui. Pegam uma história de um indivíduo, pega o recorte ali histórico e conta essa história. No caso de soldados britânicos que tinham uma missão, e é essa missão que quer desenvolver. É um filme muito bom, muito, embora o tema seja complicado, que é uma guerra, mas é muito divertido, e eu acho que é uma dica também bastante interessante. Bom, eu tenho aqui hoje 3 dicas culturais. A primeira também é do Hobsbawm, que sim, eu gosto muito dele, mas ao mesmo tempo eu tenho uma raiva, porque Hobsbawm é genial, só que ele não consegue falar de uma maneira simples e direta. Como todo bom pensador marxista tem esse mesmo problema. Eles gostam de fazer muitas divagações para explicar uma coisa extremamente simples. Mas o seu conceito da matéria em si que ele se propõe a estudar é fantástico. No caso do livro, que é o Nações e Nacionalismos, do Hobsbawm, que ele vai justamente explorar mais sobre essa questão da formação do Estado burguês. O segundo livro que eu venho a recomendar é o Nada de Novo no Front, que é do Erich Maria Remarque, que narra a história de um jovem alemão que acaba se alistando justamente para a Primeira Guerra, e ele vai desmistificar e desromantizar o que é uma guerra. Porque eu adoro ver essas coisas de jovens que... Eu também me sinto velho falando assim, mas que acha que o Brasil deveria entrar em guerra com a Venezuela, que não sei o que, achando que a guerra fosse como Call of Duty, ou que tipo, você pode dar restart. Né? Não é o caso. Guerra é uma coisa feia, ela fede, é triste, e acho que o Erich Maria ele conseguiu realmente explorar muito bem esses conceitos da guerra. Tanto que esse livro, posteriormente, vai ser um dos livros queimados pelos nazistas em praça pública em Berlim. E, enfim, é um livro que quando eu li, eu gostei muito, é uma escrita muito gostosa de se ler, é um livro que te puxa bem. Enfim, essas são minhas recomendações. Agora uma recomendação mais descontraída, que acabou de sair o filme do Kingsman, o terceiro da saga do Kingsman, que conta a origem da agência Kingsman, no caso, dentro, claro, do conflito da Primeira Guerra e os embates das potências. Claro que isso não é uma fonte histórica, devemos ressaltar, é uma questão de entretenimento para quem gosta de história, é um ótimo passatempo, fica a dica. Eu ainda não vi, confesso que ainda não vi, o Danilo já viu, o Danilo gostou enquanto historiador, por entretenimento novamente. Como eu já sou fã da série, gostei dos 2 primeiros filmes, tenho minhas ressalvas, fico ali com um pouco de medo de não ser tão bom quanto eu imaginava, mas fica a dica para quem gosta já da Primeira Guerra. E é isso, pessoal. Vamos lá. Danilo, você quer falar mais uma coisa? Só um adendo, assim, que eu nunca tinha assistido Kingsman, eu não sabia que existia isso. Eu fui no cinema nesse dia, por acaso, assim, que eu deixei o carro pra lavar e tinha que matar 2 horas do meu tempo e fui no cinema. E daí era uma coisa que estava passando que me interessou e eu fui. Então eu tenho uma visão muito, muito, muito superficial, inclusive da franquia. Eu não sabia que era uma franquia. Então uma série de filmes e tal. Então eu achei divertido, mas eu não sei se o 1 e o 2 eram melhores. Né? É que você deu sorte, porque esse terceiro ele justamente fala da origem da agência, né? E os outros 2 já são, tipo, já na atualidade, né? Pô, o segundo é maravilhoso. O segundo tem o Elton John. Então, assim, é nobreza em pessoa. Sir Elton John está no filme. Assistam os outros 2 filmes também. Fica a dica. Enfim, chegamos mais a um final de episódio. Espero que vocês tenham gostado. Para vocês que chegaram até aqui. Aqueles recados de sempre. Sigam nas redes sociais, acompanhem-nos pelos stories do Instagram, que a gente sempre posta as coisas novas, as recomendações culturais também estão por lá. Críticas, sugestões, complementos, declarações de amor para mim e para o Danilo. Fiquem à vontade, a gente sempre está como um livro aberto. Qualquer coisa, sugestões de tema,
é só colocar lá no nosso e-mail, nos comentários dos nossos posts, qualquer coisa. É só entrar em contato conosco, tá certo, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo que é Entre Guerras, hein? Até!